Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Sexta-feira chegou aí para nós, mais um final de semana. E a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe aí a sua casa, abençoe o seu final de semana. Amém? Que seja um final de semana abençoado para você, para sua família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui. Viemos aqui para meditar um pouquinho na palavra do Senhor e aprender um pouquinho mais com o nosso Senhor Jesus, amém? E que alegria estarmos aqui, que alegria estar aqui, né? Fazendo esse vídeo, trazendo uma palavra ao seu coração. Então fique atento ao que Deus vai falar nessa noite, tenha certeza que Ele vai falar no seu coração, assim como Ele tem falado no meu coração, amém? E o título da mensagem é A Oração que Muda Destinos. Nós vamos ver aqui a história de uma pessoa que teve ali o seu destino mudado, porque ele invocou ao Senhor, né? E vamos falar um pouquinho aqui dessa pessoa. O nome dessa pessoa é Jabes, amém? Nós temos muito que aprender aqui com ele, amém? Então abra a tua Bíblia comigo aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, começando o versículo 9, né? Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Amém? Então a palavra do Senhor, ela começa nos dizendo aqui, nos ensinando aqui que Jabes, ele foi mais ilustre ali do que seus irmãos. E o que significa essa palavra ilustre? Eu coloquei aqui, ilustre significa, refere-se a alguém honrado, notável, respeitado ou que se destaca por suas qualidades e é ligado ao temor a Deus e a oração. Então, ilustre significa uma pessoa que é honrada, uma pessoa que é respeitada, né? Que é notada. Então, a palavra do Senhor, ela começa dizendo aqui que Jabes era mais ilustre, né? Foi mais ilustre do que seus irmãos. Então, ele ali se destacou em meio aos seus irmãos. Amém? E a palavra do Senhor também, ela declara que a mãe o chamou o nome dele de Jabes, porque ela dizendo porquanto com dores deu à luz. Então ali Jabes, ele, vamos dizer assim, teve esse nome porque a mãe dele, ao dar à luz a ele, ela sofreu muita dor, né, ali no parto. Então ali ele teve esse nome assim pela sua mãe de Jabes, que significa filho da dor. Amém? Mas Jabes não aceitou, né, ser conhecido como filho da dor. Ele decidiu se levantar e invocar a Deus em fala. Ele decidiu levantar e invocar a Deus, né, em orar a Deus. Ele não aceitou ali ser chamado ali de filho da dor. Até aqui o que nós aprendemos? Aprendemos que é necessário cada um de nós escolhermos levantar, não aceitar como nós fomos lá no passado, o que passamos lá no passado, enfrentamos lá no passado. Tem pessoas que trazem até hoje isso, e ela não consegue andar para frente, ela não consegue se levantar, ela não consegue ir adiante, porque ela está aceitando ali o mal que ela passou lá atrás no seu passado. Aqui Jabes, a mãe dele colocou o nome dele de Jabes porque ela teve ele com dor, mas ele não aceitou ser chamado filho da dor. Ele decidiu se levantar, ele decidiu orar, pedir a Deus para que Deus mudasse a história dele, mudasse o destino dele. Tem muitas pessoas hoje em nosso meio se conformando
com que ela passava lá no passado. Ela não consegue ver o que Deus tem feito na vida dela no presente. Amém? Então Jabes não aceitou, né? Ele levantou e invocou a Deus, ele falou com Deus. Amém? E o título da mensagem não é a oração que muda destino? Então Deus ali, através da oração de Jabes, ele mudou o destino de Jabes, né? Ele mudou ali a história de Jabes, né? Porque se Jabes não tivesse levantado, não tivesse invocado, clamado a Deus, talvez por ele ter esse nome, né, filho da dor, ele iria carregar ressentimento, ele iria carregar, né, ali uma dor dentro do seu coração por ter feito ali, né, a sua mãe sofrer ao seu nascimento. Então, ele fez o contrário, ele decidiu ali falar com Deus. Amém? É o que nós temos que fazer, mas fazer a oração da maneira certa. Amém? Foi o que Jabes fez. Ele não orou a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós vamos ver vários pontos aqui na oração de Jabes que nós temos que aprender. Amém? Nós vamos aprender aqui nessa noite. Amém? Então, no versículo 10 diz assim: olha a oração que Jabes fez. Me chamou muito a atenção essa oração que Jabes fez a Deus e vai nos ensinar bastante. Amém? No versículo 10 diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares. Então aqui ele pede, né, vamos dizer assim, a bênção do Senhor. Ele pede para ser abençoado por Deus. E ele é ousado aqui, né? Quando ele fala: se me abençoares muitíssimo. Então ele não queria a bênção pela metade. Ele queria ali a bênção completa. Amém? E nos ensina que quando nós chegarmos diante de Deus, nós poderemos sim pedir a Deus a nossa bênção completa. Não pela metade. Né? Aqui a bênção que Jabes estava pedindo para Deus não era uma bênção pequena, era uma bênção completa, era uma bênção, aqui quando diz muitíssimo, ele tinha um olhar ali, né, que o Deus que ele cria, o Deus que ele invocou aqui, poderia dar a ele, né, muito mais e além, né, do que ele estava ali pedindo ao Senhor nosso Deus. Mas ele falou algo aqui importante que vai nos ensinar também. Continuando aqui, diz assim: e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Olha, ele pediu a bênção a Deus, mas ele pediu que a mão do Senhor fosse com ele em todo tempo. Amém? Então a oração de Jabes, né, foi ali pedindo ao Senhor a bênção, mas pediu também que o abençoador, que era Deus, fosse com ele em todo o tempo. O que isso nos ensina nos dias de hoje? Tem muitas pessoas que se achegam a Deus pedindo a Deus só a bênção. Não quer saber de ter também o abençoador na sua vida. Amém? Tem pessoas que só chegam diante de Deus para pedir a bênção, que não é errado, né? Que Jabes pediu aqui a bênção ao Senhor, mas depois, em segundo lugar, ele pediu: se a sua mão for comigo. Ele queria que o Senhor Jesus fosse com ele em todo o tempo, porque ele entendia que nada adiantaria ele ser abençoado se o Senhor Jesus ali não estivesse com ele em todo o tempo. Amém? Então ele pediu ali a bênção, mas também ele pediu para que Deus, né, fosse com ele em todo o tempo. Amém? Diz mais assim: e fizer que do mal não seja aflito. Então ele pediu
algo aqui também a mais nessa oração dele. Pediu para que Deus guardasse ele de todo mal que porventura viesse, né, a acontecer ali. Ele pediu a bênção ao Senhor, ele pediu que o Senhor fosse com ele, mas também ele pediu que ele fosse guardado, né? Ele pediu aqui que ele fosse guardado por Deus, guardado de todo o mal que porventura poderia surgir ali contra a vida dele. Amém? E o que é que nós aprendemos aqui? Ele pediu a bênção a Deus, mas pediu a mão do Senhor, que a mão do Senhor fosse com ele. Ele pediu proteção, ele pediu livramento, ele pediu para ser guardado em todos os seus caminhos. Amém? Essa oração aqui de Jabes, ela tem ali o seu início quando ele se achega a Deus pedindo a bênção. Mas ele pede: Deus, não me deixe sozinho. Não me deixe prosseguir sozinho. Esteja comigo o tempo todo, me livrando, me protegendo, me guardando de todo o mal. Olha aí que oração abençoada. Ele não estava ali focado só na bênção, em pedir bênção, não. Ele estava ali focado em ter o Senhor Jesus ali com ele, em meio a quando ele foi ali, né, abençoado, mas ele queria que Deus estivesse com ele, que as mãos de Deus estivesse ali na vida dele o tempo todo. O que nós aprendemos? Tem pessoas que só querem buscar a bênção, mas não querem buscar ali o abençoador, não quer ter o abençoador na sua vida. Quem que é o abençoador? O abençoador é Deus, é Ele que nos abençoa todos os dias nas nossas necessidades, é Ele que nos abençoa todos os dias com o nosso pão, é Ele que nos abençoa, né, na prosperidade. É o Senhor Jesus, é Deus aqui vem aqui. É Deus aqui nos abençoa em todo o tempo, né? Mas infelizmente tem pessoas que procuram a Deus só para pedir a bênção, mas não querem saber nada do abençoador, não querem saber nada de ter ali as mãos do abençoador sobre a vida dela. E aí que nós falhamos, porque se vier a bênção, mas se Deus não vier junto com a bênção, vamos dizer assim, a bênção estará incompleta nas nossas vidas. Amém? Então nós temos que prestar bastante, ter um cuidado, né? Nós temos que ter um cuidado quando nós formos pedir algo para Deus, pedir a Ele que Ele esteja conosco, nos dando direção, nos guiando, nos livrando, né, de todo mal. Foi o que Jabes fez, né? Primeiro Jabes, ele se levantou, ele não aceitou ali ser conhecido, né, por ser filho da dor, né? E a Bíblia começa dizendo que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Então ele se destacava, né? Ele era respeitado ali entre os seus irmãos, né? Entre todos os seus irmãos, ele se destacou. E ele invoca a Deus, pedindo: Deus, muda o meu destino, muda a minha história, me abençoa muitíssimo, mas esteja comigo o tempo todo, me livrando, me guardando, me protegendo de todo o mal. Então a nossa oração, ela tem que ser completa. Essa oração mudou ali o destino de Jabes, né? O destino de Jabes talvez poderia ser outro. Ele poderia crescer ali, ele poderia ficar ali na sua dor, sentindo pena dele mesmo, né? Pelo seu nome. Não, mas ele decidiu se levantar, ele decidiu ser diferente e ele invocou a Deus. E Deus ouviu ele, Luciana. Vamos ver aqui? Vamos ver o que Deus fala, o que Deus, né, faz diante dessa oração de Jabes, né? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então Deus, ele ouviu a oração de Jabes, concebeu ele tudo, né, o que ele tinha pedido,
né? Então a oração de Jabes, ela foi sincera, ela foi pedindo a bênção, mas ela foi reconhecendo que se a bênção que Deus fosse dar para ele não tivesse as mãos dele ali sobre a vida dele, ele não seria ali, vamos dizer assim, a bênção completa na vida dele. Então aqui mostra que Jabes não estava procurando só a bênção, mas ele queria as mãos do abençoador sobre a vida dele durante todos os dias. Amém? Durante a sua jornada, durante a sua trajetória. O que nós aprendemos até aqui? Aprendemos que sim, nós devemos pedir, reivindicar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós também temos que aprender a querer ter o abençoador em nossas vidas, as mãos do Senhor sempre em nossas vidas, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos ensinando, amém? Porque de nada vai adiantar nós termos a bênção e não querer ter o abençoador em nossas vidas, amém? Então Jabes aqui, ele orou a Deus, ele invocou a Deus em sinceridade, em verdade, né? E foi concedido tudo conforme ele havia pedido a Deus. Então eu não sei o que Deus vai falar aí no seu coração, mas não fique preso no seu passado, não fique preso naquilo que você acha que você é inferior, né? Jabes, ele poderia ali, né, ter crescido, pensado que não era ninguém, que ele nasceu só para causar dor na mãe dele. Mas ele levantou e falou: não, eu não aceito ser conhecido pelo meu nome Jabes, né? Filho da dor. E ele invocou a Deus e Deus mudou o destino de Jabes. Deus ali mudou a história de Jabes. Assim o Senhor Jesus, ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, primeiramente, decida se levantar. Não fique preso no que você foi, no que você passou. Não fique preso no que as pessoas pensam de você. Não fique preso no seu complexo de inferioridade, né? Não se diminua, mas continue sendo essa bênção que o Senhor te chamou para ser. Amém? Queira ter as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, mas também queira ter o abençoador. Peça sempre ele proteção, foi o que Jabes pediu a ele aqui: Deus, me abençoe, mas esteja comigo, me protegendo, me instruindo, me guiando em todo o tempo. Amém? Nós precisamos de Deus em todo tempo em nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Tem muito mais aqui que eu queria tá trazendo, mas o tempo é pouco. Que o Senhor Jesus fale mais em seu coração, amém? E é uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa noite de sexta-feira abençoada. Fica aí com essa palavra, amém? Decida se levantar, decida invocar, buscar a Deus, mas busque Ele da maneira certa. Peça a Ele as bênçãos dEle para a sua vida, mas queira ter Ele também na sua vida, nos seus caminhos, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, eu te agradeço por essa palavra, por esse entendimento, Pai. Muito mais o Senhor queria falar aqui, mas o nosso tempo é pouco, Pai. Obrigado por abrir o nosso entendimento e nos fazer entender que precisamos sim nos levantar, não aceitar a cadeira da derrota, não aceitar sermos pequenos, não aceitar viver no que nós passamos lá atrás, Pai, mas que nós venhamos nos levantar no Senhor. E quando nós meu Pai, formos ali orar, clamar, invocar ao Senhor, que nós não venhamos só pedir bênçãos, mas que nós venhamos lembrar que precisamos do Senhor em nossas vidas também, em todo tempo, Pai. Assim essa é a nossa oração, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor abençoe essa vida, abençoe essa casa, abençoe essa família. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém? O tempo aqui é pouquinho, que alegria estarmos aqui, que o Senhor Jesus fale mais em seu coração, amém? Deus abençoe e até mais.